Ações do Mestre nos envolvam a todos. Mais um dos temas, dos princípios básicos e que é muito importante para a vida de cada um de nós. O livre-arbítrio fala das disposições que temos em poder escolher caminhos novos, um destino novo e um futuro que seja melhor para qualquer um de nós. Criados simples e ignorantes, os espíritos têm a necessidade de passar por uma série de experiências para despertar em si o potencial intrínseco que existe latente. À medida que vai desenvolvendo raciocínios, inteligência, vai adquirindo patamares mais amplos da utilização do seu livre-arbítrio. O benfeitor espiritual Hamed vem dizer que a forma como a criatura usa do seu livre-arbítrio fala do ponto de evolução em que ela se encontra. Então todos nós estamos para aprendermos a crescer. Não existem retrocessos na vida, mas pode a criatura, por escolha, estacionar por muito tempo. Portanto, avançar mais rapidamente ou permanecer mais tempo no ponto em que se encontra será sempre uma questão de escolha. E por isso, refletindo sobre o tema, Allan Kardec pergunta aos imortais, e consta no Livro dos Espíritos, na questão de número 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os benfeitores responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Porque existe aquela visão de que na vida as pessoas não têm escolhas. A vida que se vive é uma vida que foi determinada antes. E as criaturas simplesmente vêm cumprir scripts que já foram programados anteriormente. Mas se assim fosse, seríamos máquinas. Estaríamos simplesmente num mecanismo da vida, seguindo algo sem propriamente uma responsabilidade pelos atos. Porque não tem como pensarmos em livre-arbítrio sem pensarmos consequentemente na responsabilidade destes atos. Cada árvore é conhecida pelos frutos de que oferece. E os frutos caem próximos à árvore, junto ao pé da árvore. Então cada um de nós é livre para semear, é livre para plantar. Porém, de conformidade com as escolhas que se faça, temos que lidar com as consequências de cada atitude, de cada pensamento, de cada sentimento, mesmo que velados. Muitas vezes as pessoas pensam que o livre-arbítrio diz respeito somente às interações e atitudes que se referem ao outro, em relação a nós também. A possibilidade de criar bases superiores internamente nos dá a possibilidade de criarmos vivências superiores na vida. Não existe nada de concreto que exista na vida que antes não foi criado em nível do pensamento, em nível da ideia. Da mesma forma, criar ideais superiores de vida é primeiro plasmar intimamente aquilo que depois irá se experienciar e se vivenciar. Então, a liberdade de pensar dá a liberdade de agir. E aí Kardec pergunta também no Livro dos Espíritos, na questão de número 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? E a ciência, na atualidade, vem falar das questões genéticas.
A criatura não traz uma genética que a predispõe a ter um determinado tipo de personalidade, fazendo com que assim ela tenha predisposição ao crime ou a ser um cidadão de bem? Não é assim a visão da ciência? Inclusive, novas pesquisas no campo das neurociências falam que o ser humano não tem livre-arbítrio. Nós não temos a capacidade de escolher. O nosso cérebro escolhe e depois nós tomamos consciência da escolha que já foi feita anteriormente. É o que as pesquisas têm indicado. Mas há um equívoco nessas pesquisas. O Espiritismo caminha lado a lado com a ciência, mas não se detém onde a ciência para. Nós somos seres espirituais. O que pensa, o que é inteligência, é o espírito. O cérebro é um equipamento eletrônico que capta a influência das decisões do espírito. Então, logicamente, quando o cérebro toma consciência, é a consciência daquilo que o espírito escolheu. Então, essas pesquisas no futuro, quando levarem em consideração a imortalidade da alma, a existência do ser espiritual, darão uma nova explicação para aquilo que a ciência da atualidade, que é simplesmente materialista e não leva em consideração o ser espiritual, diz a respeito do tema. Então é por isso que Kardec vem perguntar se nós já não trazemos alguma predisposição instintiva ao nascer. E os benfeitores vêm dizer que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Nós mobilizamos genes quando vamos reencarnar. E esses genes são mobilizados de conformidade do como nos encontramos. Então, predisposições, facilidades ou limitações têm anterioridade nas experiências que já tivemos, nas conquistas que realizamos ou naqueles hábitos que criamos ao longo do tempo. Conforme seja este, o espírito, mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Então, os espíritos ainda ampliaram a visão dentro dessa questão da influência da genética. Essa influência genética instintiva é a anterioridade das nossas predisposições. Aquilo que a gente faz repetidamente ao longo do tempo se torna em nós um hábito, um condicionamento. E todas as vezes que a gente for lidar com aquele tema da vida, nós teremos uma facilidade maior em irmos por aquele caminho que nós já nos habituamos. Com isso, atrairemos a presença e a influência de espíritos que pensam como a gente pensa. E eles então fortalecerão aquele tipo de conduta, no bem ou no mal, de conformidade com os hábitos que já trazemos dentro de nós. Mas os espíritos dizem que não há arrastamento irresistível, porque nós temos a liberdade de pensar e temos então a de escolher. A questão é de aprendermos a sair do condicionamento, de deixarmos de agir de modo automático e maquinal. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala que o hábito ele está ligado à esteira das repetições que nós realizamos no tempo. Tudo aquilo que se torna um hábito se torna uma predisposição na nossa vida. E na visão das neurociências, que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro, cada pensamento ativa um grupo imenso de neurônios, formando um caminho para cada comportamento em nossa existência. Cada vez que realizamos um comportamento repetitivo, esse grupo de neurônios que foi ativado
se fortalece nas suas ligações. Porém, os neurônios eles não estão colados uns aos outros. Entre cada neurônio existe a fenda sináptica, onde a comunicação se dá por via química, através dos neurotransmissores. A fenda sináptica é um espaço que existe entre um neurônio e outro. Simbolicamente, a fenda sináptica é o espaço das possibilidades que existe dentro de nós. Nós temos a possibilidade de criar novos caminhos no nosso cérebro, criando assim um novo comportamento. Na medida que repetimos comportamentos antigos, nos mantemos como já nos encontramos. Mas para que haja o progresso, para que haja a busca de algo novo, é necessário também agir de uma maneira renovada, buscando então sair daquele feixe de condicionamentos que já criamos dentro de nós. Joana de Ângeles, ela no livro No Limiar do Infinito, ela vem nos dizer o que favorece o livre-arbítrio, o que facilita para a gente agir, escolher bem, escolher o melhor. Ela diz o seguinte: como auxiliares valiosos do livre-arbítrio, possui o homem o discernimento, a razão, a tendência para o bem, a irresistível atração para a felicidade. Isso daí favorece o nosso livre-arbítrio no sentido de aprendermos a fazer boas escolhas, no sentido então de amadurecer o nosso livre-arbítrio, discernimento, razão, inteligência, atração para a felicidade. Existe um determinismo que nos alcançará de forma absoluta a todos nós. E eu não estou falando do determinismo da morte, que esse é um determinismo biológico, que todos os seres vivos, sem exceção, passaremos por este fatalismo que é o da morte biológica. Nós temos um outro determinismo, que todos os seres estão inseridos dentro dele. É o determinismo de que um dia todos seremos espíritos puros, perfeitos. Todos nós agiremos de forma absolutamente perfeita quando tivermos realizado as conquistas e tivermos feito o processo de depuração das nossas imperfeições. Esse processo de depuração, ele se dá de duas formas: por atuação de Deus em nós e através do uso das nossas escolhas, porque nós somos co-criadores do nosso destino. Mas Deus atua em nós e a maior parte é a parte dele. A parte menor, a parte pequenina, diz respeito àquilo que nós temos que realizar. E olha que o destino, o resultado é o bem, é a felicidade, é o encontro com o belo, com o ético, com o estético, com aquilo que favorece a saúde integral do ser. Por que nós adiamos esta felicidade? Por que nós ainda nos comprazemos no mal? Por que nós ainda nos permitimos utilizar mal o nosso livre-arbítrio? E Joana de Ângeles, então, vem falar o que dificulta o livre-arbítrio. E ela diz que contra ele estão o passado espiritual, o atavismo animal, a preferência ao erro, como decorrência do hábito, do comodismo a que se prende, a fim de que não se demore por tempo imensurável no erro, as leis sábias determinaram-lhe as experiências dolorosas que funcionam como técnicas de avaliação das conquistas morais para o seu crescimento, para a sua evolução. Olha que maravilha!
Então nós temos fatores que ainda nos prendem a um mau uso do livre-arbítrio. Então o fato de ainda trazermos em nós uma vinculação à retaguarda da evolução, ao nosso passado espiritual, ao nosso condicionamento às experiências infelizes, onde mantivemos e fortalecemos orgulho, egoísmo, vaidade. Nós, então, criamos um certo condicionamento que, onde vivenciamos as experiências, deixamos transbordar de nós ainda quando agimos de forma invigilante. Esses resquícios que falam do passado que ainda está presente em nós, ainda nessa existência. Então, o atavismo animal, ou seja, os resquícios da nossa animalidade, porque nós transitamos pelas faixas inferiores antes de chegarmos na faixa de evolução hominal. Orgulho e egoísmo são os resquícios dessa faixa de evolução animal. Então é por isso que os benfeitores falam que nós, para nos tornarmos humanos verdadeiros, teremos que primeiro nos libertar deste passado, do egoísmo e do orgulho, para então tomarmos posse da humanidade plena. Humanidade ainda é processo de desenvolvimento. Não é angelitude. Libertar do orgulho e egoísmo é assumir a humanidade plena. Porque orgulho e o egoísmo são os resquícios da animalidade em nós, ainda agora. Mas também sair do comodismo que nos prende. O comodismo é aquela zona de conforto. Não está bom, mas eu me habituei a isso. Não está bom, mas eu já sei como as coisas vão ficar. Não está bom, mas pelo menos eu não vou precisar ficar me esforçando muito para sair disso. Mas então, como a lei divina é de progresso, como a evolução é um determinismo a todos os seres, para que nós não fiquemos confortáveis, estacionados no erro, porque não avançar significa errar. Estacionar significa estar preso ao erro. As leis divinas, então, nos estimulam a sair desta posição, através da dor que nos alcança. Todas as vezes que somos alcançados pela dor, é um convite da vida para que possamos mudar de posição íntima e física. Íntima, para que possamos fazer uma reavaliação da própria existência. E física, para que através de atitudes atuemos no mundo, buscando algo melhor. Se você fosse desencarnar hoje, como é que você responderia a esta questão? Você está saindo do mundo, levando daqui disposições verdadeiramente novas que apontam para o seu caminho um desenvolvimento mais novo daqui para frente? Como uma disposição já natural de buscar o melhor sempre? Ou, na maioria das vezes, o comodismo ainda insiste em falar mais alto? Você sairia da vida hoje melhor do que quando você entrou, anos atrás? Ou você insistiu em manter os condicionamentos que te ligam a existências anteriores, mostrando o lado infeliz do ser? Você está melhor ou não, verdadeiramente? Não só intelectualmente, porque todos avançamos em encarnação a encarnação, nem que seja do ponto de vista intelectual. Mas tão importante quanto o aspecto intelectual é o desenvolvimento do sentimento, da sensibilidade, da moralidade, da capacidade de discernir a respeito do que eu gero em relação ao outro quanto às minhas atitudes. Eu já sou capaz de ter essa sensibilidade e ter mais cuidado naquilo que eu digo, que eu falo, que eu expresso, que eu atuo em relação ao mundo, na figura do meu próximo,
daqueles que convivem comigo? Então vamos pensar a respeito disso. Porque a dor é uma lembrança, o sofrimento é uma lembrança que do jeito que as coisas estão, não devem continuar. A dor é um estímulo e um convite à mudança, à adaptação, à renovação, à busca de algo novo e melhor. Então, desta forma, determinismo e livre-arbítrio coexistem em nossa existência. Mas nos dizem os imortais que o determinismo, ele se amplia à medida que o ser se desenvolve. Quanto mais cresce em consciência, em conhecimento, maior amplitude de livre-arbítrio ele tem. Mas o nosso livre-arbítrio não é absoluto de forma alguma. Nós não conseguimos mudar tudo em nossa vida. Mas dentro das possibilidades de mudanças que nós temos, nós deveremos agir e escolher. Trazemos alguns determinismos, mas o determinismo que nos alcança agora é o determinismo das escolhas que realizamos antes. Eu nasci em uma família. Eu sou filho de um homem e de uma mulher, que são os meus pais. Eu nasci em um grupo familiar que traz crenças, valores que me influenciaram. Eu vivo em um país que tem uma determinada cultura que pode favorecer em determinados aspectos e dificultar em outros. São determinismos que eu estou exposto. Eu falo uma determinada língua e por aí vai. Eu estou numa determinada classe social. São fatores que me influenciam. Então existem determinismos que me alcançam. Mas este determinismo que me alcança parcialmente, ele é mais ou menos flexível, porque as escolhas que eu fiz me alcançam no determinado período aprazado. Algumas delas são flexíveis, outras não, porque eu pedi quando eu tinha mais consciência. O período da erraticidade, para cada um de nós, tende a ser um período cuja consciência alcança um campo mais amplo de avaliação do nosso próprio ser. Tomamos consciência mais amplamente das nossas reais necessidades. Com base nisso, são feitas propostas de experiências, que pode parecer, ao ser encarnado, algo insano. Que quando o ser encarnado vai passar, ele pode até dizer assim, mas eu nunca escolheria esse tipo de situação. Sim, você enquanto encarnado não escolheria, mas você, enquanto ser espiritual e imortal que você é, visando a sua felicidade maior, você escolheu, e escolheu de bom grado. E aí provavelmente ainda achou pouco. Só que quando você encarna, passa pelo fenômeno temporário do esquecimento do passado, tem a sua consciência limitada, mas as suas necessidades permanecem. E o esquecimento tem um motivo, que é o motivo do recomeço, é o motivo da possibilidade da transformação, é a possibilidade da criação de um novo eu. Sem o esquecimento do passado, nós teríamos a tendência em manter o eu antigo. O esquecimento do passado é a possibilidade de esvaziar o copo para colocar conteúdos novos. Então, o esquecimento do passado é algo maravilhoso. Mesmo que numa visão mais ligeira, a possibilidade maior é, mas se eu não compreendo, eu tenho maior chance de errar. É por isso que tantos espíritos tremem nas bases na hora da reencarnação. Porque se eu vou perder a consciência que eu tenho agora no plano espiritual, que é ampla, eu vou chegar no plano físico com uma consciência limitada. Sim, a consciência limitada somente diz respeito até o ponto daquilo que você não realizou em si enquanto conquistas.
Porque o condicionamento, ele pode ser ruim, se ele foi feito nas bases do erro. Mas na medida que nós vamos nos condicionando ao bem, isso daí se torna uma predisposição natural em nós. Então, essa limitação de consciência, ela só vale para aquilo que nós não estabelecemos em termos de valores reais em nós, que ficaram só no campo do intelecto. Porque aquilo que já compareceu em nós no campo da vivência e do sentimento, aparece na nossa vida como uma predisposição natural. Então nada está perdido, está tudo certo. Então nós temos determinismos e livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto, como já vimos, mas ele é amplo o suficiente para buscarmos acertar, para buscarmos agir melhor, para diante de determinadas escolhas, sofrermos determinadas situações sem que a gente se torne a comprometer. Porque quantas vezes as pessoas dizem, não, eu sou bom, é claro que eu sou bom, mas não mexe comigo não. Então a pessoa não é boa. Ela é boa desde que ninguém incomode, porque se mexer nela, ela mostra como ela é. Essa história de se pisar no meu calo, então a pessoa está dizendo que, olha, ela não é tão boa assim. Claro, todos nós temos um lado positivo das conquistas que já realizamos e temos um lado sombra que precisa ser visto, reconhecido, aceito e trabalhado. Trabalhar o lado sombra significa transformá-lo em luz. Significa transformar esta energia em algo que seja produtivo e renovado. É trabalho para todos nós, mas é trabalho para mais de uma existência, para muitas existências, na verdade. Então, o nosso ser traz também alguns condicionamentos no bem, que é o que a gente deve se entregar, fazer o bem. Primeiro, pelo raciocínio, se ainda não existe o sentimento. Porque primeiro a gente tem que se habituar a ele, para depois a gente criar um sentimento àquilo que a gente faz. Não existe sentimento sem antes existir ligação. Então primeiro vem o condicionamento, primeiro vem o compromisso, para depois vir em nós o gosto por aquilo. Então, existe o bem e existe o mal dentro do livre-arbítrio. O problema do mal no livre-arbítrio diz respeito às nossas escolhas equivocadas. Mas vamos lembrar que cada escolha equivocada será para nós uma marca sombria no nosso psiquismo, que nós depois teremos que limpar. As dores que nos alcançam hoje, as dificuldades, a escassez que nos alcança, é fruto da nossa má utilização do livre-arbítrio em outros tempos. O mau uso do livre-arbítrio, o desrespeito perante as leis divinas, se traduz muitas vezes em marcas em nós. Mas não é aquilo que se diz de modo corriqueiro, isso é o meu karma. Na doutrina espírita não se usa o termo karma, porque a visão do karma é uma visão muito dentro daquela pena de talião, do olho por olho, dente por dente. A lei divina é amor em todas as coisas. Todas as vezes que a criatura busca, mesmo tendo se equivocado, agir no bem, ela já vai se liberando do seu passado culposo. Então, quando ela tiver a necessidade de passar pelas experiências, que são as experiências expiatórias criadas em função do mau uso do livre-arbítrio, elas serão abrandadas. É o amor que cobre a multidão dos pecados. É o sentimento da criatura que já não precisa mais passar por uma dor tão intensa, ou às vezes nem precisa de passar, porque a pessoa já se transformou. Mas é por isso também que nós encontramos nos livros
dos benfeitores, como dos livros de André Luiz, que muitas vezes aquele que é o benfeitor agora, que está ajudando um grupo, é aquele que no passado foi o que primeiro se equivocou, lesou todos aqueles, mas mesmo ele tendo sido o que caiu, ele também foi o primeiro que se reergueu. E como o primeiro que se reergueu e criou um vínculo com cada um dos outros, ele volta para sofrer junto, para reerguer aquelas consciências, para que elas deem conta de seguirem adiante com as próprias pernas, com a própria consciência, para depois ele se sentir livre para seguir o seu caminho. Mas enquanto não vê os seus desafetos do passado, que agora são afetos, porque já transformou o coração, enquanto esses desafetos não se voltam para o bem, ele não se permite seguir adiante. Olha como é que funciona o mecanismo divino. Como poderia uma mãe que tem agido no bem, que tem crescido em conhecimento e em espiritualidade, ver um filho caído no vício e seguir feliz pela frente, tendo um filho preso no erro? Ela não dá conta. Ela fica ali ao lado dele, se esforçando para que ele se recupere. Ela não se permite as venturas propriamente. E é assim que funciona na lei divina. Os superiores favorecem os inferiores, caminhando, estimulando. Cada um de nós tem um benfeitor espiritual. Cada um de nós tem um grupo, uma família espiritual que nos sustenta, que nos estimula, que nos favorece nos diversos transes da vida. Alguns estão encarnados como nós, muitos outros estão no plano espiritual, mas eles não ficam só na torcida de longe vibrando, eles muitas vezes atuam diretamente na nossa vida, silenciosamente, sem que na maioria das vezes a gente sequer tenha consciência disso. Nós nos esquecemos deles, dos nomes deles, dos rostos deles, porque nós estamos encarnados. Mas eles não se esqueceram de nós de modo algum e nos acompanham em todos os transes da existência. Eles, então, nos auxiliam diante das nossas escolhas. E quando, então, chegam aqueles momentos de provas difíceis, onde o nosso livre-arbítrio está sendo testado, se nós tivermos a capacidade de pararmos, de fazer uma prece, nós conseguiremos sintonizar com o psiquismo desses nossos irmãos maiores e buscaremos então força para as escolhas acertadas na vida. A prece, quando a gente faz, na verdade, a gente não está contando para Deus das nossas dificuldades. Deus é onisciente, Ele sabe de cada coisa que acontece com a gente, até de forma muito mais profunda que a gente nem sequer faça ideia. Mas quando a gente se abre a conversar com Deus, nós estamos abrindo o nosso psiquismo a captar a ajuda, o auxílio de mais alto, para que possamos acertar agora. Já que então o nosso nível de maturidade espiritual está associado ao nosso grau de conquistas, a forma como nós utilizamos o livre-arbítrio, utilizar o nosso livre-arbítrio diante das provas e saber que temos esse recurso da prece que nos sustenta para as escolhas mais conscientes. Abrir mão deste recurso é agir com menos inteligência e menos prudência. Então, a imprudência e a impulsividade agem primeiro para refletir depois. O bom senso, a inteligência, a prudência fazem com que nós possamos refletir mais antes de agir. Então, os benfeitores dizem, e está inclusive no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, aquele capítulo que fala das aflições. Então, nós passamos por sofrimentos na vida e muita gente fica achando que esses sofrimentos são de outros tempos.
Os benfeitores falam que não. A maioria dos nossos sofrimentos de agora tem ligação com as nossas más escolhas de agora. Utilizamos mal, fazemos más escolhas e nos deparamos com o sofrimento um pouco mais adiante. Isso daí não tem nada a ver com o karma passado. Tem a ver com as más escolhas de hoje. Agora, logicamente, diante daquelas experiências de infortúnios, de sofrimento, se nós buscarmos a explicação e não encontrarmos as causas nesta existência, então seguramente as causas se encontram numa existência anterior, em um outro tempo. Mas de qualquer forma, vivenciar bem diz respeito ao uso do livre-arbítrio. A criatura pode aceitar com uma resignação ativa, aceita a prova e faz de tudo para superar dentro do que seja possível. Outras criaturas se revoltam, por isso mesmo, diante dessas experiências dolorosas, tendem inclusive a agravar a sua situação. Então elas poderiam estar se descartando, se purificando a própria alma, o próprio psiquismo do seu passado espiritual. Mas quando elas se revoltam, quando elas agridem, quando elas se vingam, estão fazendo mau uso do livre-arbítrio. Poderiam estar livres a partir daquele momento, mas criam um novo ponto de marca, de débito. É como alguém que vai lá no banco para pagar uma dívida e sai de lá carregando um novo empréstimo. Então a dívida continua, vai ter outras prestações para pagar dali para frente. Imprudência. Então, como escolher melhor? Como fazer bom uso do livre-arbítrio? Autoconhecimento. Através do autoconhecimento, conseguiremos discernir entre escolhas conscientes e escolhas inconscientes. O tempo todo nós estamos escolhendo, ora conscientemente, quando a gente sabe que está escolhendo. Mas quantas vezes fazemos escolhas inconscientes que se mostram através das nossas atitudes, das nossas posturas? E são atitudes que são nossas escolhas que fazem com que o nosso caminho siga por um rumo que a gente não gostaria conscientemente. Mas são escolhas. Quantas vezes, diante de um relacionamento afetivo, as pessoas estão ali e na hora que vão conviver, se colocam com pouca abertura, com pouco interesse, com pouca disponibilidade. E aí depois o outro sente, capta e também se coloca de uma forma fria. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Fulano de tal tá tão frio comigo, mas eu não estou alheio às necessidades da outra pessoa, eu não estou pouco disponível em relação à outra pessoa. Causa e efeito, ação e reação. Eu tenho que começar a tomar consciência de como as minhas escolhas afetam a minha própria vida, mesmo que não tenha sido algo tão direto, tão aberto, tão dito. Mas eu digo através do meu silêncio, eu digo através do meu olhar, eu digo através das minhas atitudes e influencio o mundo ao meu redor. Aquele funcionário que no trabalho está desgostoso do seu trabalho e fica queixando o tempo todo, mesmo que só intimamente. Nossa, eu não gosto desse trabalho. A pior coisa do mundo que me aconteceu foi trabalhar aqui. Aí o chefe vai e capta e manda a pessoa embora. Depois ela fica, olha como é que eu sou desditoso, eu perdi o meu trabalho. Mas ela já não queria perder o trabalho. Ela não queria estar ali. Quando as coisas acontecem, ela fala que não queria. Mas ela escolheu isso. Escolhas inconscientes que nos alcançam. Então o autoconhecimento é essa caminhada que se faz no mundo interior, descobrindo o grande desconhecido que se é.
conseguindo compreender os nossos valores interiores, as nossas crenças limitadoras. Quem reclama da vida está estacionário, porque está fugindo da sua própria responsabilidade. Reclamar é um gasto de energia que não muda em nada a sua vida e cria mal-estar em quem te escuta ainda por cima. Pensa nisso, porque um grande percentual das pessoas vivem lamuriando. Isso é um defeito da alma, é uma doença da alma. Reclamação é doença da alma, que faz mal para quem reclama e cria um tóxico onde a pessoa se encontra. Contamina negativamente o ambiente. Então, vamos mudar, ao invés de reclamar, vamos pensar dentro da minha capacidade de escolhas, o que eu posso fazer para mudar, então, o meu futuro, para mudar as coisas. Mudar até o presente. Oi? Mudar até o presente. A gente muda agora, o presente e o futuro. Cada vez que a gente muda, a gente já começa a mudar as coisas desde agora. Primeiro intimamente e depois essa mudança interior se reflete na vida exterior. O mundo que nós encontramos fora é um reflexo do meu interior. A vida insiste em refletir para a gente aquilo que eu tenho dentro e que preciso trabalhar, se estiver me incomodando. Autoconhecimento. No livro Francisco de Assis, do benfeitor espiritual Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, nós temos uma passagem do livro que é um livro belíssimo, do início ao fim. Conta a história de Francisco de Assis desde uma encarnação anterior a Francisco. E havia na cidade de Rivotorto uma casa de saúde que periodicamente era visitada pelos freis que faziam parte do grupo de Francisco de Assis. Naquele dia, 2 freis foram lá levar luz àqueles corações sofredores, Frei Pedro e Frei Paulo. E eles então falavam do Evangelho, falavam do amor, falavam do perdão, falavam de renovação. Mas havia um homem naquele grupo, naquele meio, que era um doente, e aquele grupo de doentes eram todos rancenianos, leprosos, era o nome que se dava naquela época, ranceníase. E ele então era uma criatura revoltada. E ele então dizia para os freis, revoltado: mas vocês dizem isso porque essa doença não é em vocês. É fácil ficar falando de amor, de bem e de perdão quando não se vive isso. E eles então escutaram pacientemente, insistiram nas argumentações, ao que Tanali em nada cedeu. Frei Pedro foi ficando irritado com aquela postura de Tanali e por fim disse: pois bem, nós vamos te levar a quem vai poder te ajudar. E a contragosto pegou Tanali, que era um homem magérrimo em função da doença, colocou ele no ombro e levou ele através de um longo caminho até o Rancho da Luz, com o objetivo de encontrar Francisco de Assis. Frei Pedro e Frei Paulo voltaram então carregando Tanali. Quando lá chegaram, foram repreendidos por Francisco de Assis. Mas vocês não deveriam ter trazido ele. Nós não temos lugar para receber ele aqui. Como é que vocês me fazem uma coisa dessa? E então Frei Pedro e Frei Paulo, envergonhados, já iam dando meia volta, levando Tanali de volta àquela casa de saúde, quando Francisco caiu em si. E ele então pediu que eles parassem e disse que não era nada disso, que ele estava enganado, e pediu 1000 desculpas a Tanali. E ele então começou a beijar as mãos de Tanali,
como se ele estivesse beijando as mãos da sua mãe, que ele tanto amava. E ele então foi tomado de um sentimento, Francisco de Assis, e ele escutou uma voz que ele muito conhecia. A voz do Mestre falou no seu íntimo e dizia: Francisco, cuida dessas minhas ovelhas que estão perdidas pelas suas próprias escolhas. E Francisco então pediu a Frei Pedro e Frei Paulo que pegassem uma gamela, que colocassem água e que buscassem 3 rosas selecionadas do jardim. Francisco iria dar um banho em Tanali. Frei Pedro e Frei Paulo estavam ali para auxiliá-lo. E à medida que Francisco ia passando aquelas rosas no corpo de Tanali, Tanali ia sendo curado aos olhos dos freis, que acompanhavam tudo extasiados, pois que sabiam da presença do Cristo no seio da comunidade naquele momento. Quando Tanali percebeu que estava curado, se colocou de joelhos querendo beijar os pés de Francisco, de Frei Pedro e de Frei Paulo, que não aceitaram por considerarem-se leprosos da alma. Tanali se converteu e se tornou um franciscano. Passou a assumir o nome de Frei Aprígio. Aprendeu com Francisco, acompanhou, respeitava-o e o amava profundamente. Saía para pregar e divulgar o Evangelho. Mas mesmo os Frei Aprígio, que era Tanali, o leproso, que era um criminoso, incendiário, ele carregava dentro de si um sentimento de impetuosidade, de orgulho, de irritação, que mesmo os anos de trabalho não conseguiam mudar. Certa noite, quando ele estava na cidade de Lete, deitado sob a copa de uma árvore, que era o seu teto naquela noite, ele observava o céu e refletia na própria vida, porque ele não havia conseguido realizar a transformação tão desejada dos seus sentimentos, porque com tanto conhecimento ele ainda não conseguira transformar o animal feroz que ainda vivia dentro dele. Foi então que Frei Aprígio fez uma prece a Deus com todo o sentimento e com os olhos rasos de lágrimas pedia a Jesus que, se possível, que permitisse que ele voltasse a ter lepra, porque agora ele tinha conhecimento e consciência de que somente aquele adoecimento do corpo conseguiria verdadeiramente curar a sua alma adoecida. Frei Aprígio adormeceu e no dia seguinte, aos primeiros clarões do dia, ele abriu os olhos como Tanali, o leproso. A lepra voltara a consumir o seu corpo. Ele então se encaminhou àquela mesma casa de saúde, onde anos antes ele havia saído de lá revoltado. Mas ele voltava agora com uma nova disposição. Se internou voluntariamente, vivendo os últimos anos da sua vida como uma luz junto àquela comunidade de criaturas doentes, levando conforto, aceitação e transformação pela sua própria escolha. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até a próxima vez.